Boa noite. O Globo Repórter entra hoje no delicado mundo da diversidade sexual. Como as famílias brasileiras lidam com tantas mudanças de comportamento. Transgênero. Muitas pessoas não se sentem bem com o próprio corpo e querem mudar de sexo. Até o SUS já oferece tratamentos para quem precisa de ajuda. E os médicos explicam, a origem do problema pode ser biológica. Vamos conhecer um jovem que nasceu menina e buscou o caminho da transformação, com o apoio de toda a família. João, em criança, era Joana. Um dos primeiros brasileiros a fazer a cirurgia, conta a sua dramática história. Famílias homoafetivas que não se queixam de preconceitos. Mães e pais que se uniram em grupos para lutar pela felicidade dos filhos. Uma igreja que não discrimina seus fiéis. A batalha por reconhecimento e respeito está se transformando numa causa de toda a sociedade. A adolescência. Nenhuma palavra define tão bem essa fase da vida quanto intensidade. Alegrias, angústias, no nível máximo. E o Luan já conhece bem esses dois sentimentos extremos. Com tão pouca idade, ele se viu diante de um caminho difícil. O menino risonho, inteligente, carinhoso, por muito tempo não teve vontade de sorrir assim. Dentro das 4 paredes do quarto, ele guardava um segredo. Luan vivia um drama incomum, o de não se sentir bem no próprio corpo. Luan não nasceu Luan, veio ao mundo como menina e até 2 anos atrás era chamado de Luara, o nome de batismo. Quando eu ficava no meu quarto e implorando para que eu virasse um menino, tipo, como aparecesse uma fada madrinha e falasse, olha, então agora você é um menino, pá. Eu falava, eu juro que eu vou ser uma pessoa melhor, eu juro que eu vou ser uma pessoa melhor. E é o que eu venho buscando todos os meus dias, ser uma pessoa melhor. A fada madrinha nunca apareceu, mas na internet, Luan encontrou uma palavra mágica, transgênero. Era a explicação para tantos sentimentos confusos. Caramba, eu sou isso? Como assim? E aí eu fui me identificando, mas, tipo, era uma coisa minha. Como sempre foi. Dentro do meu mundinho, ninguém podia saber. Que se soubesse, acabou. Qual era o teu medo? As pessoas descobrissem, se afastassem de mim e não me deixassem ser aquilo que eu queria ser. E como foi duro criar coragem de libertar o segredo das 4 paredes do quarto. 4 anos eu fiquei trabalhando isso eu comigo mesmo. E aí eu contei pra uma amiga minha, e aí ela me ajudou depois de umas 2 semanas que eu tinha contado pra ela, a falar com a minha mãe. Eu falei, ó, preciso te contar um negócio aqui, uma paradinha, o Lu é transgênero. Aí ela ficou, quê? Esperava que ele um dia tivesse falar assim, eu gosto de meninas. Isso eu sempre não, mas em determinado momento porque eu é esperei. automático, né, as pessoas param na homossexualidade. Vocês apoiaram de cara? Sim. De cara. De cara a gente mostra o apoio e entre nós a gente ficou tentando entender o que era, como que a gente ia fazer. Porque o baque não adianta falar que não vem, pra mim isso foi lindo, foi mágico, não foi. Até hoje não é. Pra mim não foi, porque Não pra é, você... pra ninguém isso é, pra ele principalmente, pra nós. Porque não é fácil, né? Mas a relação com a irmã Raíssa até melhorou. Antes ele era muito rude comigo, muito grosso, não me tratava nem um pouco bem. E agora, tipo, a gente tá com um relacionamento super de boa. E a Raíssa era o meu oposto. Quando ela nasceu, o rosa apareceu na minha vida. Tipo, o quarto não era rosa, passou a ser rosa. Tudo passou a ser rosa. E ela era muito feminina, ela gostava de maquiagem, tudo que eu não gostava, a Raíssa gostava. Hoje tem casa cheia, família reunida na cozinha e boas risadas em volta da mesa. A união de todos ajuda a enfrentar a nova situação. Tem dia que seu emocional fica mais abalado, aí você vai, busca força, volta, aí você vê como ele está, porque hoje ele é feliz, né? Coisa que ele muito tempo não foi feliz. A bisavó admite,
Não é fácil entender a novidade, mas o amor fala mais alto. É lógico que essa situação ainda me dói, mas a gente tem que aceitar. Mas fala, você não tá mais bonitão assim. Você é linda, filha. Era linda, é lindo, entendeu? Encontrar apoio na família trouxe alívio e a primeira grande transformação do Luan. O Luan, ele era uma pessoa agressiva, ele era uma pessoa fechada, ele era uma pessoa tímida, ele tinha esse lado dele. É outra coisa que ele fala que não. Quantas vezes que a gente entrou no quarto, ele tava fazendo o quê? Tava batendo a cabeça na parede. Em cada álbum, em cada caixa de fotos que a mãe tira das gavetas, Luan precisa encarar o passado e a identidade que ele deixou para trás. Não, a Luara não morreu, a Luara existiu. A essência continua. Existiu, é o que faz parte das características dele hoje. Então a gente não pode simplesmente apagar um passado. As fotos da infância são, na maioria, flagrantes de uma menina moleca. E Luan escolhe a dedo as que vai nos mostrar. Eu não gosto muito, porque eu tenho medo das pessoas, tipo, pararem naquela foto e só enxergarem aquilo, não me enxergarem agora. Tantos registros, mas a câmera fotográfica nunca captou a angústia de Luan ao ser obrigado a usar roupa de menino. Quando você olha para o passado e lembra dessas imposições, como é que você se sente? Eu penso que o quanto que eu feri, né? Que eu machuquei ele com isso. O quanto que eu tenho participação no momento em que ele ficou depressivo. Mas por ignorância, por falta de conhecimento. Eu não sabia que isso existia. Dia após dia, a família aprende a vencer cada desafio. E foi atrás de ajuda no ambulatório de identidade de gênero e orientação sexual do Hospital das Clínicas em São Paulo. Luan teve acompanhamento de psicólogos e psiquiatras que confirmaram: ele é um menino transgênero. Esse indivíduo que tem um intenso sofrimento e uma sensação de inadequação ao seu sexo biológico. Não existe uma causa comprovada para essa inadequação. O que se sabe é que durante a gestação, a identidade feminina ou masculina é formada no cérebro do bebê depois do desenvolvimento dos órgãos sexuais. No caso dos transgêneros, existe uma hipótese científica de que essa identidade não esteja em sintonia com o órgão sexual. A genitália desenvolve para um lado e o cérebro para outro. Isso vai se dar por influência de alguns hormônios, de algumas substâncias que podem estar circulando pela placenta, pelo cordão umbilical. E aí esse cérebro feminino numa genitália masculina, ou o contrário, o cérebro masculino numa genitália feminina, pode explicar a questão da transexualidade. Aqui no ambulatório, a família de Luan descobriu que não estava sozinha. No início, o ambulatório só era procurado por adultos, mas no fim de 2010, as primeiras famílias com crianças e adolescentes transgêneros começaram a chegar até aqui. Os menores são atendidos nessa sala, cercados de brinquedos e de atenção. Hoje, o ambulatório tem cerca de 100 pacientes com menos de 18 anos de idade. Eles são acompanhados por psicólogos, psiquiatras, profissionais de diversas áreas. E essa equipe também tem a missão de ajudar as famílias a lidar com os filhos e, assim, aliviar o sofrimento. Primeira questão é que, assim, com crianças não tem nenhuma intervenção hormonal, nenhuma intervenção cirúrgica. Tem um acompanhamento, uma orientação desses pais e uma diminuição do sofrimento dessa criança. Porque nenhum pai, nenhuma mãe torce para ter um filho transexual na maternidade. Nossa, eu quero que meu filho seja menino, menina ou trans. Não, é menino ou menina, ponto. Quando se vê frente a uma inadequação do filho, começa um sofrimento assim, o que eu fiz de errado, o que tem de errado aqui? E não tem nada de errado. Não é uma culpa desses pais, não é que eles fizeram algo ou deixaram de fazer algo. É algo que pertence àquela própria criança. Não quero que ninguém fale, que bonito, que legal. Não, porque não é legal. Respeite a pessoa que ele é e que não haja nem violência física nem verbal, apenas trate como uma pessoa normal, que é o caso. Todo mundo tem direito ao respeito. Então, eu só estou pedindo isso, respeito.
Imagine então ter que desbravar essa estrada desconhecida numa época em que a palavra transgênero nem existia. Eu era um ET, porque eu não me sentia mulher, eu sabia que eu não era um homem como as pessoas definiam, eu não me sentia lésbica. Na pracinha que eu brincava, aos 6 anos de idade, já me chamavam de Maria Homem. Então eu passei a não brincar mais na pracinha, né? É o que acontece com a maioria das crianças, as transcrianças, as crianças trans. João decidiu ir em frente. Foi um pioneiro. A primeira mulher a passar por uma cirurgia de readequação de gênero no Brasil em plena ditadura militar. No ano de 1976, ele não tinha outra opção. Uma cirurgia deste tipo só poderia ser clandestina. Tudo proibido, tudo considerado mutilação do humano. O meu médico foi condenado, não por minha causa, mas por ter feito a cirurgia em 71 numa mulher trans. E, enfim, foi terrível. João nasceu Joana em 1950. Usou vestido, laços de fita no cabelo, mas não se via como menina. Foi levado a psicólogos, mas sempre foi incompreendido. Nunca faltou coragem para se tornar quem ele realmente queria ser. Nem mesmo para se registrar novamente no cartório com um nome masculino. E eu, no peito e na raça, disse que nunca tinha sido registrado, fui com uma roupa de batuto do interior, como um lavrador, e fui registrado para poder servir ao Exército. Essa era a desculpa. Tanto que na minha documentação, eu estou com menos 9 anos, porque eu estava com 27, e tive que dizer que eu tinha 18, né? E aí eu consigo tirar a certidão de nascimento e daí todos os outros documentos. Eu não comprei nada, tirei tudo oficialmente. João driblou a lei pela segunda vez e nasceu de novo. Mas para deixar para trás o nome de mulher, ele perdeu o diploma de psicologia, o consultório, o mestrado, a carreira na universidade. O João, que acabava de nascer, era analfabeto. Nos registros do cartório, não passava de um João ninguém. Mas na vida real, era o João, que trocou o passado pela liberdade de ser ele mesmo. Eu perdi todo o meu currículo escolar, né? Não pude mais trabalhar na minha profissão, e aí eu tive que usar outras profissões que não tivessem currículo: pedreiro, chofer de táxi, vendedor, massagista de shiatsu, tradutor de pocketbook, cortador de confecção. Você fez tudo isso? Tudo. Pintor de parede, pintei quadro também para vender. Eu tinha que me virar para sobreviver. Hoje ele tem mais do que uma profissão. Tem uma história de vida que encoraja muita gente. A minha autoestima estava lá no pé, né? Como todo trans. João se casou 4 vezes. Eu sou um sortudo no amor e na vida também. E graças às mulheres que eu tive, eu consegui transpor todas as grandes dificuldades. E hoje eu estou casado há 20 anos com a Sheila. Ô Sheila, vem cá. Oi Sheila, tudo bom? Pois é, a Sheila é minha grande companheira, minha amiga, me ajuda no ativismo. E ele tem tanta coisa para contar que a vida virou livro. Agora, João quer ver os direitos dos transgêneros virarem lei. Trocar o seu prenome e o seu gênero, sem precisar de cirurgia, de hormonização, de laudo psiquiátrico e sem perder o direito ao SUS. É perfeito, é a liberdade da gente, nos dá a cidadania. A batalha do Luan está só começando. A partir de hoje, o Luan vai encarar uma nova etapa. Começa um longo processo de transformação no corpo. Luan, e aí? Como é que você está se sentindo? Tô com medo de que alguma coisa dê errado lá na hora da consulta. E você, Mariana, tá preparada? Tô. Foi um longo processo, assim, pra mim, interno, mas agora estou. Então, boa sorte. A expectativa é para o início do tratamento com hormônio masculino. A partir de agora,
As injeções de testosterona vão acompanhá-lo pela vida toda. E lá vem ele. Tem alguém feliz aí? Como é que foi? Foi tudo bem, deu tudo certo, deu tudo bem nos exames. Eu sou uma pessoa no novo caminho. No novo caminho? O início dessa nova fase merecia uma comemoração radical. Gente do céu, é bom passar a mão sem nada. Tá bonito? Tô me sentindo bonito, pelo menos. Tá? Gostou? Gostei. Vai fazer sucesso? Já faço. Cabelo novo, vida nova e os velhos amigos por perto. Por que você se emocionou tanto quando viu o Luan? Porque ele é meu melhor amigo, ele é tudo pra mim. E cada conquista dele é uma conquista pra mim também, né? Essa turma segurou a onda quando o amigo mais precisou. Esses são os melhores amigos do Luan. Eles vivem juntos e estão sempre prontos para defender o Luan. Se alguém mexer com ele, vocês estão prontos para entrar em ação, é isso? Na escola, ele chegou a sofrer bullying ou algum tipo de preconceito? Não, dentro da escola nunca. Todo mundo assim compreendeu certinho, sabe? Pra mim, em especial, foi difícil sim. Teve um momento que eu comecei a gostar muito da Luara. E isso durou anos, isso durou muito tempo. Foi uma apaixonite de infância, normal. Mas ele nunca gostou, nunca foi recíproco. Mas pra você acabou sendo uma grande decepção amorosa. Sim, foi sim. Me marcou. Tanto que quando eu fiquei sabendo, pra mim foi difícil me acostumar com a ideia. Demorei bastante mesmo. E hoje? Não, hoje é outra coisa. Hoje ele é um irmão meu. Quando eu tava em casa, eu tava no meu quarto trancado sozinho. E quando eu tava com eles, não. Eu me forçava a sorrir. Eu me forçava a ficar bem, sabe? E eles eram tudo pra mim. Eles ainda são tudo pra mim, sabe? Que meio. A gente respeita muito e ama muito o que ele fez capaz de fazer. Muita coragem. Luan sabe que o caminho de agora em diante não vai ser dos mais fáceis. Mas com apoio para dar um passo de cada vez, é só seguir em frente. Duas mães, dois filhos e as alegrias de uma família homoafetiva que não sofre preconceitos. E as dificuldades de quem enfrentou a discriminação até no trabalho. É daqui a pouco. André e Ana Laura. Esses irmãos vivem uma situação comum em muitas famílias. São filhos de um casal separado. Durante a semana, o André vive aqui, com a mãe. E a Ana Laura mora nessa outra casa, com a mãe também. São duas mães, duas Anas. A Ana Cláudia e a Ana Lúcia casaram e há quase 10 anos se separaram. E sabe o que os filhos aprenderam desde muito cedo nessa família? A entender e a respeitar as diferenças. André e Ana Laura acham até engraçado quando a gente faz a pergunta que eles mais ouvem na vida. Como é ter duas mães? Pra mim é normal. O meu irmão também acha a mesma coisa, então fica tudo bem. Sempre que eu posso, eu deixo claro que eu tenho duas mães. Eu não chego, oi, tudo bom? Meu nome é André, eu tenho duas mães. Ana Cláudia e Ana Lúcia decidiram formar uma família numa época em que casais do mesmo sexo ainda não tinham direito à união estável ou civil. Mas as duas tinham um sonho maior que qualquer obstáculo: ter filhos. Primeiro, Ana Lúcia engravidou do André. E depois, foi a vez da Ana Cláudia dar à luz Ana Laura. E o pai? A decisão foi um doador anônimo de um banco de sêmen. Era mais segura medicamente. Biologicamente, eles são irmãos por parte de pai? Meio-irmãos biologicamente, sim. Pai não, né? Não tem pai. Tem um doador genético. É filho das duas, não existe essa porque nasceu na barriga dela ou nasceu na minha barriga. O plano era do casal, o plano era das duas. Essa história nunca foi segredo e sempre foi tratada com tanta naturalidade que o André só tinha um dilema: como chamar pelas duas mães sem criar confusão. Ele mesmo achou a solução. Desde pequeno,
Eu chamo uma de mãe e a outra de mãezinha, né? A Ana Lúcia de mãe e a Ana Cláudia de mãezinha. Aí ele começou e eu imitei. E não ter pai não tirou do André a vontade de ser pai um dia. Dá bastante netos para suas duas mães. Isso aí é uma coisa que elas vão ter que aturar. As vovós vão ter muito trabalho. Vão. E, de certa forma, né? Minha mulher também, né? Ter 2 sogras. Isso vai ser difícil. Isso vai ser complicado. Essa família é parecida com muitas outras. Tem bagunça escondida para não levar bronca. Abre, cara pálida. Vai. Tá com vergonha de me mostrar? Olha a organização dela. Olha isso. Nossa. Olha isso. E a roupinha da maternidade guardada até hoje. Ai, que amor. Vem cá, André, fica em pé. Mas aqui não tem essa de tarefa de mulher e tarefa de homem. E todo mundo ajuda aqui, tô vendo, Tem né? que ajudar, ué. André lavando louça, sempre Educação assim? não sexista. O melhor de tudo é que essa família nunca foi vítima de preconceito. Eu acho que a nossa postura, uma postura séria, uma postura de família, honrada, tranquila, isso ajudou muito a não ter preconceito. Eu tenho muita coisa a aprender ainda, mas isso eu tenho certeza, que se algum dia eu vier sofrer qualquer preconceito, que não é um problema meu. É um dodói da pessoa, que é ela que tem que resolver. Um dos colégios públicos mais antigos do país, criado na época do Império. Apesar da tradição, o Colégio Pedro II, aqui no Rio, está à frente da grande maioria das escolas brasileiras quanto a um tema ainda polêmico, a diversidade sexual. Aqui nessa escola, esse é um assunto discutido abertamente dentro e fora da sala de aula. E quem trouxe essa discussão para cá foram os próprios alunos. Nós convidamos alguns deles para bater um papo com a gente. Vamos lá, pessoal? Vamos conversar? Muitos não tem com quem falar, sabe? Não tem com quem se abrir e encontram nesse espaço um lugar de conforto para conversar sobre assuntos que com os amigos ou com a família não conseguem. Existem momentos em que os professores fazem piadas machistas ou homofóbicas e isso pode atingir alguém. Quando vocês se deparam com alguma situação como essa de preconceito, como é que normalmente vocês agem aqui dentro da escola? A gente faz cine debates, rodas de conversa e confecções de cartazes. Os alunos também querem igualdade de tratamento para casais hétero e homoafetivos dentro da escola. Não pode beijo, assim, essas coisas assim no pátio, aqui dentro das dependências do colégio. E essa regra para os casais homoafetivos era muito mais forte do que para os casais héteros, era muito mais rígida e muito mais agressiva, principalmente. A gente conversou com as direções para eles, para os diretores, conversarem com os funcionários, principalmente os inspetores, para que eles não façam essa diferenciação, sabe? E tem funcionário que não aceita de jeito nenhum. E não tem nada de errado, somos todos iguais. Graças a um decreto federal deste ano, os alunos transgêneros já são chamados pelo nome social, aquele que eles escolheram, e não mais pelo nome dos documentos oficiais. E independente da minha opinião, da minha opção sexual, eu acho que eu posso lutar pela opção do outro. O principal papel da escola, antes de obter resultados expressivos acadêmicos, é preparar o indivíduo para a vida, é preparar o cidadão. Até porque respeito é uma rua de duas mãos. Então, à medida que essas pessoas são respeitadas, certamente a gente aumenta a tolerância entre nós, alunos, professores, servidores, e acho até que isso chega até as famílias. Parece que chega mesmo. Quando eu cheguei aqui no colégio, eu tinha 11 anos. Eu ainda era muito preconceituosa. E conforme foram tendo as discussões aqui no colégio, e eu levei esse assunto para casa, eu percebi o quanto mudou o pensamento dos meus pais sobre muita coisa. Talvez essa geração possa muito mais. Quem sabe um dia ninguém mais tenha que passar pelo que a Agnes passou. A Agnes é uma mulher transgênero.
e foi vítima de preconceito dos colegas de trabalho quando decidiu assumir a nova identidade. Acharam que eu ia fazer programa, acharam que eu ia me prostituir, enfim, né? Acharam que eu era gay, né? Que eu estava fazendo aquilo para atrair homens. Ninguém entendia que era a minha identidade, que eu estava tentando firmar essa identidade socialmente. E para conseguir um novo emprego, teve que se sujeitar às exigências da empresa. Nós precisamos que você seja um rapaz aqui. Então você corta o cabelo, usa uma camisa, uma calça masculina, se vista, se traja como um rapaz. Fora daqui você pode ser o que você quiser. E um ano desempregada, quase passando fome, eu aceitei. O que você acha que falta para as pessoas, para a sociedade entenderem o que pessoas como você passam? Eu acho que é empatia. Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Agnes estava determinada a mudar e a fazer a cirurgia conhecida popularmente como mudança de sexo. Ela buscou acompanhamento psicológico no ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual do Hospital das Clínicas, em São Paulo. E esse é mais um desafio. As cirurgias pelo SUS só são realizadas em 5 capitais. Aqui em São Paulo, por exemplo, são feitas apenas 2 por mês. E tem 800 pessoas na fila. Essa é uma espera que leva anos. Por isso, este ambulatório decidiu fechar a triagem de novos pacientes adultos. A cirurgia é bastante importante, né? A cirurgia não é estética, não é uma cirurgia plástica, estética de eu quero fazer uma mudança no meu corpo. É uma cirurgia em que o indivíduo vai conseguir se adequar ou se sentir mais como ele se vê por dentro, né? Ou como ela se vê por dentro. Agnes esperou e conseguiu. Mudou o corpo. O nome na carteira de identidade. Mudou de atitude. E deixou o medo no passado. Não passa mais pela tua cabeça. Com certeza não. Tá até sorrindo, né? É. Agnes, então, boa volta para casa para você, tá? Foi um prazer te conhecer. Te desejo toda sorte. Tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mães e pais que só desejam a felicidade de seus filhos. Eles se juntaram em grupos para combater a violência e o preconceito. Voltamos já já. Elas saíram do armário em defesa dos filhos. Eu sou a Lulu, mãe do Miguel e da Jéssica. E esse é meu filho, Fernando. Um filho trans e uma lésbica. Ele é gay. Para chegar até aqui, enfrentaram um período longo de depressão, até tentativa de tirar a própria vida. Isso não está certo. Como mãe, não. Mães que vão à luta pela liberdade. Falar sobre esse assunto. Sou mãe do Yuri. Esse é o amor dele, meu genro. O Caio, aos 13 anos, sofreu um crime de racismo e ele é gay. O Yuri, aos 9 anos, ele sofreu na escola muito preconceito pelo próprio professor. Tudo que eu quero é que sejam felizes. Estando bem, eu como mãe estou bem também. Estas são as Mães pela Diversidade, um grupo criado em São Paulo e que hoje une mães de todo o Brasil. Os pais também são bem-vindos. Em reuniões como esta, eles trocam experiências, se acolhem, juntam forças para combater a homofobia. Denúncia de homofobia em Goiânia, um crime de homofobia. Homofobia, acredite se quiser. Como não é considerada crime, essa é uma palavra que nem aparece nos registros policiais. E milhares de casos ainda ficam escondidos por falta de notificação. No ano passado, o Disque 100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos recebeu 1.983 denúncias de violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros. Casos que vão da discriminação à tortura. André é um sobrevivente.
A gente foi perseguido durante umas 2 horas por uma espécie de quadrilha que me ameaçava de estupro e assassinato. E eu pedi ajuda para as pessoas, ninguém me ajudava. Foi a mãe do André que começou essa corrente. A gente luta por todos, principalmente por aqueles que não têm o apoio dentro de casa. A luta é por um país que respeite as diferenças. Dentro da América do Sul, nós somos mais atrasados. Colômbia está anos-luz na nossa frente, Argentina, Uruguai, Chile. Então, quer dizer, o Brasil, mais uma vez, vai pagar o mico do atraso, porque o último país a libertar os escravos vai ser o último país a aceitar os LGBTs. As ideias, as palavras, não ficam presas nessa sala, não. Essas mães e esses pais vão para as ruas, fazem passeatas, palestras, oferecem apoio, gritam, lutam para que o preconceito, a discriminação e a violência que eles viram acontecer com seus filhos não se repitam com os filhos de mais ninguém. Não falta disposição. Nas paradas gay, lá estão as mães, levantando a bandeira da diversidade. Elas unem forças para derrubar uma muralha, embora não existam dados oficiais sobre homicídios motivados pelo preconceito sexual no Brasil. O Grupo Gay da Bahia se baseia em reportagens, redes sociais e denúncias para afirmar que um LGBT é assassinado a cada 27 horas. Esses dados são usados até pela ONU e levam o Brasil ao topo da lista de países com mais assassinatos de pessoas trans. Bom, sou o Jacques, pai da Laura, assassinada já faz 1 ano e me faz muita falta. Loira, bonita e transexual. Era o nosso tudo, era o nosso bebê. Jamais a gente ia esperar que nas proximidades de casa fosse acontecer isso. Não, de jeito nenhum. Não. A filha da Zilda e do Jackson foi assassinada quando tinha 18 anos. 5 camaradas bateram, espancaram, chutaram. O delegado mostrou toda a filmagem. E aí ela tentou correr, mas 5 foram atrás, e chutando, e no final deram paulada. Acabou a nossa vida. E a decisão da justiça aumentou a revolta. Nenhum dos 5 acusados está preso. Aonde que a pessoa confessa, eu fiz, E é solto. e vai pra rua? Se fosse um filho dele, né, do polícia, da juíza, eu queria ver se ele estava solto. Mas como não é, né, porque é uma travesti, acha que não é gente. No grupo, as famílias dividem as dores. Avelino se despediu do filho no aeroporto. Lucas, um jovem militante do movimento LGBT, embarcou para Pernambuco e não voltou. Ele saiu da pousada para comprar cigarro. E foi nesse espaço entre onde ele comprou o cigarro e voltando para a pousada, ele foi agredido, espancado violentamente e jogado no mar, ainda vivo. Ele morreu afogado. Juntos, eles se sentem mais fortes e não desistem. Querem vencer o preconceito com uma arma poderosa, o maior amor do mundo, amor de pai e mãe. Mostra que a gente acolhe os nossos filhos, que a gente ama os nossos filhos, que nós somos família, sim. Busca sensibilizar para que os pais saiam do armário e deem um amor que seus filhos estão pedindo. Dar um amor que esses filhos merecem. Se eles são 14% da população, se você somar eles com a mãe, o pai, o irmão, o amigo, o primo, o tio, o avô, a gente vai ser maioria absoluta. A igreja que não discrimina seus fiéis e a professora que mudou de identidade e recebeu o apoio de seus alunos. Voltamos já já.
casa pode ser pequena, mas com jeitinho vai acomodando a família que já começou a crescer. Alexia e Roberto estão aprendendo a ser pais de um menino adotivo. E nós somos uma família feliz, com todas as peripécias do dia a dia, mas uma família feliz, porque a gente não desiste um do outro. E se hoje a felicidade reina nessa casa, nem sempre foi assim. 5 anos atrás, Alexia era o professor Alexander, até que criou coragem de assumir a nova identidade diante da sala de aula cheia de alunos. Depois de uma licença, voltou completamente diferente. Eu achei que eu ia chegar, os alunos iam zoar com a minha cara, iam fazer brincadeirinhas. Eu fui em todas, até nas salas que eu não era professora titular, eu fui falando, agora é professora Alexia. E todo mundo me beijou, me abraçou, não tive problema. Contando assim, até parece que foi simples. E nada. E eu entrei numa depressão profunda que eu já não queria mais dar aula, eu já não queria mais sair de casa. Eu só consegui me transicionar, me libertar por causa da igreja, porque na igreja eu me empoderei de mim mesmo. Mas que a tua graça e que a tua palavra... A igreja que a Alexia frequenta não tem nada de tradicional. A nossa presença enquanto igreja... Quando o reverendo falta, é a Alexia quem celebra o culto e divide o altar com outras pessoas que, como ela, conhecem bem o sentimento de exclusão. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Ricardo e Leandro e os 2 filhos também encontraram as portas abertas. A gente se sente em casa, que eu acho que é o objetivo de uma igreja, né? Aqui a gente pode assistir um culto de mãos dadas, não vai gerar nenhum choque, que é o que geraria em qualquer outro lugar, principalmente dentro de um ambiente religioso, né? A minha intenção sempre é mostrar que existe um Deus que nos fez assim, tal como somos, e que Ele nos ama, que Ele não tem o que aceitar em nós, porque Ele nos fez assim. A fé ajudou Alexia a se assumir, para os alunos, para a família e para o próprio marido. Ele me conheceu menino. Roberto e o então professor Alexander formavam um casal homossexual. Os 2 se casaram de papel passado e tudo. E o Roberto não só aceitou o parceiro que virou parceira, como garante que teria se apaixonado mesmo assim. Eu tenho certeza em Deus que sim, eu ia olhar. Ia me apaixonar de novo, e de novo, e de novo. Ele é a prova para mim que o amor é real, que ele é possível. Independente da configuração, ele é real. O casamento se fortaleceu. Os 2 estão até construindo a casa própria. E é aqui que a gente vai morar. Então vamos entrar aqui. Dá licença, hein? Tô entrando na casa nova. Uma casa maior, para que a família possa aumentar. Se eu falasse, olha, em tal lugar está disponível para adoção um menino transgênero, uma menina transgênera, eu ia a qualquer custo buscar. Por quê? Para poder fazer por ele ou por ela o que a vida, de repente, não me deixou fazer, né? Enquanto a casa não fica pronta, a vida vai construindo novos caminhos. Já faz alguns meses que a professora Alexia descobriu uma outra vocação. Agora, ela também trabalha aqui dentro de casa. Esse cantinho do quarto virou um ateliê de costura. A Alexia aprendeu a costurar sozinha e já está cheia de clientes. O espaço já ficou pequeno demais para o tamanho do sonho que ela tem. A Alexia já não dá conta sozinha das encomendas. Comecei fazendo um avental. E depois? Depois parti para os pijamas. Tem vários modelos. Tem vários modelos, cores, tipos de tecido. Ela quer empregar pessoas discriminadas no mercado de trabalho. Dar a elas a chance de alinhavar um novo caminho. Sei que eu não vou mudar o mundo, mas se eu conseguir resgatar 10 que seja, são 10 pessoas que eu consegui dar uma vida diferente. Na próxima semana, o Globo Repórter retorna a seu horário, logo depois do último capítulo de Velho Chico. E depois do Globo Repórter, a estreia da nova temporada de Lista Negra.
Você fica agora com um trailer eletrizante do que vem por aí.